Olá, eu sou o Luís Gradíssimo e este é o Pode Conter Sulfitos, um podcast onde falamos sobre o fascinante mundo do vinho e da gastronomia. Em cada episódio, uma entrevista com pessoas de referência destas áreas, explorando histórias, tendências e curiosidades. Bem-vindos ao Pode Conter Sulfitos. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pode Conter Sulfitos. Hoje mais direcionado para a área da gastronomia. Vamos ter como convidado o Nelson Marques, já está aqui ao nosso lado. Nelson, antes de mais, muito obrigado por teres aceito o convite de estar aqui. Jornalista, autor, em particular do livro recém-lançado, o Chefes Sem Reservas, o terceiro prato, que tive o prazer de conhecer e tomar conhecimento há poucos dias, na Churchill's, que também apoiou aqui este projeto e que me convidou, a quem eu agradeço o convite, e que tive muito gosto de estar presente e de conhecer-te, Nelson. Ainda não tinha tido também esse prazer. Obrigado pelo convite para estar aqui à conversa contigo. E gostava de começar precisamente por aqui. Que livro é este? O Chefes Sem Reservas, terceiro prato. Terceiro prato. Chama-se Terceiro Prato porque é o terceiro volume de uma coleção que, no fundo, eu gosto de dizer que o que se pretende é tirar os chefes do pedestal e humanizá-los. É um pouco tirar-lhes a jaleca até. Obviamente, estamos a falar de chefes, fala-se de cozinha, mas interessa-me todo o percurso deles para chegarem onde chegaram. De certa forma, acabam por ser pequenas biografias que partem da conversa que tive com esses chefes. São sempre narradas na primeira pessoa por cada chefe, porque eu creio que dessa forma a humanização funciona melhor, chegam mais diretamente ao seu público, mas são textos construídos a partir dessas conversas, algumas delas muito longas, que fui tendo ao longo dos anos com vários chefes portugueses e internacionais. Isso foi uma das coisas que eu achei muito curiosas neste projeto. É que num mesmo livro conjugam-se chefes nacionais com chefes internacionais, correto? Começou por ser um acaso. Este livro nasce por acaso. Na altura estava no Expresso. Sou jornalista de formação, agora costumo dizer que quase sempre é reforma, dedicado mais aos livros, mas toda a minha carreira foi como jornalista e grande parte dela no Expresso e na revista do Expresso. E a dada altura eu percebi que, sem uma razão aparente, porque eu nunca tive um especial interesse pela área da gastronomia, sempre escrevi sobre todas as áreas, sobre pessoas interessantes de várias áreas, percebi que tinha já feito entrevistas a vários grandes chefes. E que acho que acontece porque os chefes se tornaram grandes estrelas mediáticas e, portanto, iam aparecendo regularmente na revista, aquilo que nós chamamos de entrevistas de vida, longas entrevistas para conhecer essas personagens. Então, ao dia que eu percebo que tenho um conjunto de grandes entrevistas, começado nesse primeiro livro, mas chefes sem reservas, desde o António Bourdain, o Máximo Bottura, o Alex Atala, o José Avilés, Hans Neumann e por aí fora, penso, muito bem, as livrarias estão cheias de livros de receitas, mas depois não há ninguém que nos ensine a receita do sucesso destas pessoas e quem é que elas são. E, portanto, esse livro, que inicialmente, tanto no primeiro como no segundo volume, tem metade dos chefes são portugueses, metade são internacionais, acontece no primeiro volume por acaso, e depois eu tento manter essa regra de ter sempre esse equilíbrio de ter grandes chefes internacionais e grandes chefes nacionais. Neste terceiro volume é curioso, porque à medida do tempo que eu fui sendo, até de certa forma, puxado para esta área para algumas pessoas da gastronomia, eu senti neste terceiro volume que deveria devolver também esse carinho que fui recebendo. E é curioso que a intenção inicial, eu comecei a trabalhar num livro onde todos os chefes seriam portugueses. Era esse o plano inicial. Mas no início ou agora na atualidade? Agora, no terceiro volume, Okay. Eu pensei fazer uma mudança e dedicar desta vez a ter só chefes nacionais. Porque a verdade é que quando tens o primeiro volume, tinha 10 chefes, portanto temos só, entre aspas, só 5 chefes nacionais. No segundo volume, tendo 12 chefes,
só 6 chefes são nacionais, e com tantas histórias para contar, eu achei, vou só contar histórias de chefes portugueses ou trabalhar em Portugal. E é curioso que um dia, ao partilhar esta ideia com um chefe, ele disse, pá, mas isso é muita pena porque, de facto, nós gostávamos muito de estar, se me perdoam a expressão, na Champions League, no meio, os chefes internacionais que estão neste livro são o Hall of Fame da gastronomia internacional. E quando tive esse feedback uma segunda vez por um chefe, eu achei que eles faziam um melhor serviço, continuando a misturá-los com grandes nomes da gastronomia nacional, internacional, do que fechá-los num gueto da gastronomia nacional, e por isso voltei à mesma forma, pela primeira vez, tendo mais chefes nacionais, que são 8, do que chefes internacionais, que são 7. E se me permite, já agora do ponto de vista do leitor, também é muito interessante ter não só as histórias dos homens sem jaleca, como dizias, nacionais, mas também internacionais. Porque Claro. os nacionais estão aqui, estão mais próximos de nós, portanto é mais fácil chegar até eles. Alguns até, quem visita os restaurantes, eventualmente também já foi conhecendo a pessoa em questão, mas os que estão lá mais longe é que é um pouco mais difícil de os conhecer. Portanto, para o próprio leitor também é uma perspectiva interessante de conjugar estas duas vertentes, portanto, a nacional e a internacional. Também, durante a apresentação, também fizeste uma menção acerca das chefes. O que é que se tinha passado? O que é que podemos falar acerca disso? É um desafio. O primeiro livro tem até uma nota na introdução. O primeiro livro que foi há 6 anos, parecendo que não, é muito tempo, nos tempos apressados de hoje. Mas já há 6 anos não era muito confortável ter um livro onde eram todos homens, só havia chefes homens naquele livro. Nós estamos a falar quase todos eles chefes estrelados. Se pensarmos nos chefes internacionais, chefes que estão no 50 Best, vários deles que já estiveram no primeiro lugar do 50 Best, 3 estrelas Michelin, por aí fora. É difícil. O leque de mulheres para escolher é muito complicado. Eu não quero estar, como diz a Ana Ross, a cumprir a cota rosa e a meter uma chefe para cumprir a cota. Se nós olharmos para Portugal, nós temos 30 e alguns restaurantes com estrela Michelin e nenhum deles tem uma mulher à frente. Portanto, aquilo que eu dizia no primeiro livro é que, como jornalista, essa revolução tem que existir primeiro na sociedade, depois dentro das próprias cozinhas, para depois eu poder refleti-la num livro, porque eu não posso inventar essas mulheres. No segundo livro, eu já parto de uma perspectiva diferente, que é a perspectiva da responsabilidade que eu tenho como jornalista, mas também como cidadão, de colocar o holofote em diferentes realidades. E, de facto, havendo poucas mulheres na alta cozinha em lugares de destaque, elas existem. E, portanto, o segundo livro já tem 4 mulheres. Em Portugal, a Marlene Vieira, mas depois 3 chefes internacionais, a Dominique Crane, a Claire Smith e a Pia Leone. Todas elas já ganharam o prémio de melhor chefe mulher do mundo, mas que são muito mais que isso. São 3 das melhores cozinheiras do mundo, independentemente de serem mulheres. Sim, independentemente do género. Independentemente do género, não estão lá, por favor. Qualquer pessoa que leia aquilo. E neste livro acontece o mesmo. Temos normalmente 3 mulheres. Muito olhar lá para fora, porque ainda temos muita dificuldade em encontrar em Portugal, sobretudo na alta cozinha, e este livro fala sobretudo de alta cozinha, mulheres em lugares de destaque. Portanto, eu tenho sempre esse desafio, mas devo dizer que não é um desafio exclusivo da alta cozinha. Eu, em novembro, quando vai fazer agora um ano, lancei um livro chamado O Sucesso Está nos Detalhes, que é a mesma filosofia dos chefes sem reservas, que é revelar o outro lado de pessoas, mas neste caso, pessoas de diferentes áreas. E muitas delas líderes de empresas. E quando vamos para a liderança de empresas, encontramos exatamente o mesmo problema. É muito difícil encontrar uma paridade, então é absolutamente impossível, porque nós temos cerca de 1/4 de mulheres em cargos
saber um quarto dos cargos de liderança são ocupados por mulheres, portanto é muito difícil eu inventar essa paridade, mas é um desafio que está sempre presente. E que ficará para os próximos momentos Vai desta continuar, reflexão, infelizmente, continuará. que seguramente não vai ficar por aqui. Quem fala de um terceiro prato é porque tem um menu de degustação longo, já preparado, pelo menos na sua mente, digo eu. Esta ideia dos chefes sem reservas, portanto, já mencionaste, não sei se era esse o objetivo principal, portanto, contar a história das pessoas, dos chefes, homens e mulheres, que de facto estavam ali. Não sei se haveria algum outro propósito, mas acrescento já uma segunda questão, que é, porquê este foco na alta cozinha, no fine dining? Como disse, este livro existe quase por acaso. Bati com o nariz na porta muitas vezes. Muita gente a aconselhar-me para não o fazer. A sério? Sim, é verdade. Porquê? Não sei explicar. Na altura, O que é que diziam isto? Obviamente sem pôr nomes, não é? Mas recomendavam que não o fizesses? Quais eram as motivações? olha, mas vou-te dizer com franqueza, sem ter nomes, eu conto um pouco a história e a introdução deste livro, mas de facto é um livro que não devia existir, porque na altura, quando eu falo com a minha agente na altura, ela achava que havia outras ideias que mereciam ser feitas e que esta não era uma prioridade, mas eu sentia que aquele era o livro que eu queria fazer naquele momento. Portanto, achava que ela estava errada. E, portanto, uma das razões era livros de entrevistas não vendem. E fui falar com um outro editor, um dos principais editores deste país, achando que ele me daria razão. Ele disse-me, mais uma vez, livros de entrevistas não chegam. E não vendem. E nessa altura eu começo a preparar-me para fazer eu próprio uma edição de autor. Estava preparado para isso. Eu tinha mandado um e-mail para um grande grupo editorial, eles chamaram-me lá. E foi a primeira vez que o livro foi recebido com grande entusiasmo. Gostamos muito do livro, achamos que faz muito sentido no nosso portfólio, mas é muito caro, pelo tipo de fotos que temos que comprar, pelo tipo até do próprio papel do livro. Há um cuidado que eu sempre quis que o livro tivesse visual muito grande. Sim, e estas fotos merecem. Sim, era o que eu achava, que o livro merecia. E, portanto, vai vender pouco para os custos que vai custar. E é nessa altura que eu procuro um conjunto de parceiros para fazer acontecer esta aventura e também uma editora, o Clube do Autor, que acredita no projeto, e ele acaba por nascer. E, portanto, de facto, ele nasce de um acaso e de uma coisa que eu sentia que tinha que fazer, nem que fosse só para ter na minha biblioteca, mesmo que, muito egoisticamente, que ninguém lesse. Felizmente há muita gente que o quer ler, mas ele podia não ter nascido. E o foco no fine dining, eu hoje reflito muito sobre essa coisa, até porque eu não me excluo do problema ao fazer este diagnóstico. Eu não vou excluir, eu também sou responsável por ele. Mas eu sinto que nós temos vivido nos últimos anos uma certa ditadura do fine dining, porque na realidade o que eu queria, quando tu escreves um livro, tu queres que as pessoas tenham curiosidade para o ler, e portanto vais escolher figuras altamente mediatizadas, e essas figuras mediáticas são figuras que têm estrelas Michelin, que estão nas grandes rankings da cozinha. E, portanto, o sistema de reconhecimento mediático da cozinha está muito virado para o fine dining. Começa a haver uma mudança nesse nome que eu acho que é muito saudável, até para quase com essa tal ditadura que eu falo, e da qual eu também acabo por ser cúmplice, mas mais uma vez trata-se de refletir uma realidade. Os chefes mais conhecidos que nós temos, tanto em Portugal como no mundo, com raríssimas exceções, são chefes que têm cozinhas de fine dining. Mas estamos aqui a assistir, se calhar, ao nascer de uma contracultura. Sim, um ponto de inversão. Ponto de inversão, e neste caso de um regresso às origens, não é? Aquilo que é tradicional, aquilo que é mais simples do ponto de vista de confecção. E que é urgente, na minha realidade, quando nós
Eu falei deste ponto na apresentação na Churchill. Por acaso a CEO da Churchill, Zoe Graham, tinha uma perspectiva até mais positiva do que eu sobre este fenómeno, mas quando eu olho para a gentrificação das grandes cidades, falando de Lisboa e falando do Porto, mas até mais em Lisboa, e aliás é um fenómeno que é global, essa gentrificação é também gastronómica, porque eu olho para Lisboa e eu não te consigo dizer 5 restaurantes de cozinha tradicional portuguesa que abriram em Lisboa nos últimos 5 anos. Lembro-me do Pica-Pau e pouco mais. E o caso do Pica-Pau, de Luís Gaspar, que está no livro, e eu não cometo nenhuma inconfidência, porque ele assumiu no livro, quando ele propõe ao Rui Sanches, que é provavelmente o maior empresário da restauração em Portugal, fazer o Pica-Pau, criar um restaurante de cozinha tradicional portuguesa que basicamente partisse das receitas da Maria de Lourdes Modesto, foi-lhe difícil explicar que a aposta na cozinha portuguesa podia ser uma boa aposta do ponto de vista económico e financeiro. Isso causa-me alguma estranheza. E eu costumo dizer que eu não sei se quando se diz que os estrangeiros vêm a Portugal e ficam encantados com a cozinha portuguesa, eu não tenho dúvidas que eles estejam a comer cozinha portuguesa, porque o que nós vemos é as tostas de abacate e os brancos e todos esses conceitos que são saudáveis que existam. E tudo isso é importante, mas eu não vejo, há os clássicos, e esses clássicos ficaram, há uma cozinha criativa que está a viver a sua idade de ouro, mas eu vejo poucos focos de resistência para manter essa cozinha tradicional. Portanto, quando eu olho para a nossa herança gastronómica, como é que nós a vamos preservar? E isso eu acho que é um desafio, e por isso é que é importante que haja essa inversão dessa... Haverá sempre lugar para a cozinha criativa, mas eu até acho que alguns desses chefes seriam mais felizes a fazer o tipo de cozinha, assim obtém também o reconhecimento que é natural que procurem. Uma das questões que eu tinha aqui para te colocar vai um pouco nesse sentido, que é, ao longo destes anos que tens acompanhado o setor, mais particularmente desde este período dos chefes sem reservas, como é que tens visto, como é que tens assistido à evolução do panorama gastronómico? Bom, primeiro acho que já ficou um pouco evidente no meu percurso, mas sublinhar, porque eu não gosto de colocar a minha relação, nesse lugar, a minha relação com a área da gastronomia é do ponto de vista do utente. Eu não sou um especialista nessa área. Eu sou um especialista em conversar com chefes. É o que eu gosto de fazer, é conversar. Portanto, as minhas palavras têm que ser levadas com cautela. Fenómenos que eu vou identificando, desde logo aquilo que eu dizia há pouco, eu acho que de facto nós vivemos uma idade de ouro, quando falamos de cozinha criativa, alta cozinha, ou o que lhe quisermos chamar, talvez cozinha criativa, mas cada um terá a sua expressão, fine dining, por aí fora, porque de facto toda a realidade anterior que eu estava a falar também tem o seu espelho. Este turismo, durante muito tempo, eu sinto que agora está a haver um pouco uma mudança, trouxe um público em número e em poder de compra que não existia tanto em Portugal. Portanto, esta explosão de estrelas Michelin, restaurantes com estrelas Michelin estamos a ter agora, não é porque o guia nos esteja a oferecer estrelas, é porque o mercado está mais receptivo para... Há mais mercado. Há mais mercado. Há mais mercado. Mas que, saindo da bolha, e algumas pessoas têm alguma dificuldade em sair da bolha, é um mercado que é quase exclusivamente alimentado por procura estrangeira. Todos os estandes de fine dining tiram 80%, 75%, 80%, em alguns casos, 90% de clientela estrangeira. A minha experiência de fine dining, vou fazendo com alguma regularidade, quando vou a um restaurante é raro encontrar uma mesa onde se está a falar português. Mas há de facto uma idade de ouro que permitiu a quem quis seguir este caminho encontrar um mercado para os seus restaurantes. E agora, as tais bolsas de resistência começam a surgir projetos muito interessantes
de uma cozinha mais casual, mais emocional, mais afetiva, e que estão a ter enorme sucesso. Eu gosto pouco de citar casos porque não quero ser injusto com outras Com muitos pessoas, outros. mas ainda assim vou citar. Eu calculo que o restaurante em Lisboa com maior lista de espera não é o Belcanto, não é o Alma, não é nenhum restaurante de fine dining, é o Velho Ourico. O Velho Ourico, que é um restaurante que serve uma cozinha baseada no receituário português, casual, emotiva, afetiva, sem grandes pretensões de criatividade, acessível, que é uma coisa que também começa a faltar nas grandes cidades. E se tu tentares marcar mesa para novembro, eu garanto que não vais conseguir. Também porque o restaurante também não é muito grande, mas tem de facto uma grande procura. E isso alimenta outros, e dei este exemplo, mas podia dar outros exemplos que têm bastante sucesso em Lisboa. E esse é outro fenómeno que está a acontecer, é essa contra-corrente. E eu acho que as duas irão seguramente coexistir, mas também é importante, e se der o desafio é também nos próximos livros a existirem, trazer algumas dessas personagens para dentro destes livros e começar a abri-lo mais para fora do fine dining, apesar que este livro, por exemplo, tem o caso do Luís Gaspar, que não faz fine dining, portanto já começa a abrir um bocado o leque. Mas é um posicionamento de restaurante diferente do Não, tradicional, não é? é verdade. Temos restaurantes tradicionais um pouco por todo o país, e sobretudo fora dos grandes centros urbanos, precisamente onde se concentram mais estes estrelados, será mais um reflexo da questão do turismo, digo eu, ou questiono eu. Há excelentes restaurantes fora que, não sendo fine dining, proporcionam momentos de alta cozinha à mesa. Portanto, Sim. comida muito bem feita, só que apresentada de uma forma mais tradicional e um receituário mais tradicional. Qual foi o chefe que mais gostaste de entrevistar até hoje? Eu não tenho informação sobre essa pergunta e vou-te responder ela. Mas sei aquele que eu gostava de ter conseguido ir mais fundo na conversa. Na altura não foi possível. Porque isto depende também do tempo que nós temos para conversar com as pessoas. E eu gostava muito de ter aprofundado mais a conversa com o António Bourdain, que está no primeiro livro, porque este livro tem muito esse fala às vezes quase de terapêutico, de divã, e eu gostava de ter aprofundado as camadas dele e na altura nós falamos de 45 minutos, que é de todas as entrevistas desta coleção a entrevista mais curta de todas, e é difícil aprofundar uma conversa para muita gente 45 minutos pode parecer muito tempo, para estas conversas de facto um tempo muito curto. Passo para o exemplo oposto disso e que é de facto a entrevista que mais gosto me deu dar. Eu fui a Módena entrevistar o Máximo Bottura no ano em que a Hostelaria Franciscana estreou o número 1 do 50 Best, o ranking mais prestigiado dos restaurantes. Portanto, fui lá conhecer o chefe do melhor restaurante do mundo, que é assim que era apresentado. E com uma grande preocupação, é que eu não sabia quanto tempo tinha de entrevista e aquilo estava-me a deixar extremamente inquietado, porque de facto, desde logo na altura estava no Expresso, pagou todas as despesas de viagem, fui a Módena e eu tinha que regressar para um bom trabalho, e estava com alguma dificuldade em obter uma resposta mas afinal quanto tempo eu tenho para falar com o chefe? Porque a entrevista é tipo perto das 11 e depois começa a juntar-se ali ao meio-dia, começa-me a parecer que isto vai ser uma coisa curta. Então, colocaram-me lá num escritório da Hostelaria Franciscana e o Máximo Bottura não apareceu. Simplesmente não. Estava atrasadíssimo e não apareceu. E à altura, a assessora dele, ou uma assistente dele, apareceu no escritório e disse: bom, vamos mudar de planos, vou levá-lo à casa do chefe. Eu não sei, nunca lhe perguntei se ele se tinha esquecido da entrevista ou se de repente se viu com dificuldades de ir ao restaurante. A verdade é que me meteram num carro e fui, não para a casa do Máximo Bottura em Módena,
mas para uma quinta, a casa de campo que ele tinha comprado para transformar num projeto de turismo rural. Portanto, levaram-me para essa quinta nos subúrbios de Módena, onde então fui conversar com o Máximo Bottura. E aí entro no universo dele. Porque quando ele me fala da forma como a arte, ele tem uma coleção, a casa dele parece um museu de arte moderna, ele me está a falar da influência que isso tem nos seus pratos, eu estou a ver essa arte, não é? Nos jardins, nas paredes, no escritório. Quando ele me fala, ele tem um prato, que até a própria forma do prato é um disco de vinil, e me mostra a sua coleção com mais de 3.000 vinis, eu entro no mundo dele. E era muito curioso, porque eu lembro de estar a entrevistá-lo praticamente no hall da casa, enquanto iam passando pessoas, e ele me dizia: bom, esta é a minha ex-namorada, é a arquiteta deste projeto. Aqui vai a minha mulher, não sei o quê, esta é a minha filha, este é o meu cão, este é o meu filho. Pronto. E fui entrevistando, e na altura a conversa já é para aí com 2 horas de conversa. E claro, uma pessoa que fala pelos cotovelos, com grande entusiasmo e com muita paixão pelo que fazia. Na altura, a mulher dele veio ter connosco e disse: vamos então, mas não se come? Não se come? Ok, vamos até Módena então. Eu espero que ele me perdoe, que ele me perdoe em confidência. Leva o Maserati, que eu levo o Nelson no Fiat 500. Deve ficar com pena que eu preferia ir no Maserati, mas pronto, lá seguiu a mulher dele num SUV da Maserati, nós no Fiat 500. Sempre continuaram a fazer a entrevista, depois sou muito curioso, porque há uma altura que nós estamos na autoestrada e que eu lhe pergunto, durante muito tempo a Hostaria Franciscana é um daqueles casos, é muito curioso porque quando falamos de tecnologia, temos o clichê, é a história da empresa que nasceu numa garagem. E quando falamos de alta cozinha, o clichê, mas também que é verdade, é a história do restaurante que durante meses ninguém lá entrou. E a Hostaria Franciscana é um desses exemplos. Ele quis, ao fim de um ano, já só com dívidas acumuladas, ele quis desistir do projeto. A mulher disse-lhe para ele persistir mais um pouco. E há um dia que, por isso é que eu achei curioso estar dentro do carro e fazer esta pergunta, há um dia que um crítico de uma revista italiana chamada L'Espresso encontra um acidente na autoestrada, é obrigado a entrar em Módena, procura um sítio para jantar, entra na Hostaria Franciscana, vai ter com o Máximo Bottura, lhe diz: é uma vergonha que a Itália não sabe que você existe, mas domingo isso vai mudar. Pronto, ele era um crítico daquele jornal, na altura em que os críticos tinham de facto um poder que hoje têm muito menos, e muda a história do Máximo Bottura. Depois nós vamos então almoçar, o gravador sempre ligado, sempre a conversar. Depois fomos para a casa dele em Módena, e há uma altura, e nisto já passei o dia todo com ele, e há uma altura em que ele pergunta como é que alguém, porque na altura falámos sobre isso, como é que alguém que tem o número pode ligar para o Papa no seu telemóvel, pode ligar para o Obama no seu telemóvel, mantém os pés no chão. Ele disse-me: já foste à escola do meu filho? Ele tem um filho, Charlie, que está no espectro autista, e ele levou-me para um projeto que o Máximo Bottura criou, uma fundação onde miúdos autistas ou do espectro autista fazem pasta com as suas mães, com as suas avós. E eu, antes de ir à Itália, fiquei com pena de não conseguir, na altura não havia reserva, comer na Hostaria Franciscana. Depois de ir à Itália, eu digo: qualquer pessoa, obviamente com algum poder financeiro, pode comer na Hostaria Franciscana. O dia que eu passei com o Máximo Bottura, não há dinheiro que eu pague. E, portanto, essa experiência ficou sempre para mim como aquela que foi mais marcante. Foi mais marcante. Talvez a mais rica também. Sim. E qual foi a mais difícil? Eu espero que ele não veja, não vai ver seguramente, mas também não tenho hesitações sobre essa. E é o oposto. A mais difícil foi o Alan Ducasse. Desde logo pela barreira Linguística. linguística, porque eu
entendendo francês, tive vários anos na escola, não sou fluente em francês, portanto aquilo processava-se, eu perguntava em inglês e o senhor respondia em francês. Mas o problema do Alain Ducasse, que eu chamo, e não fui eu que inventei o epíteto, várias pessoas chamam um dos imperadores da cozinha francesa, é que ele se coloca precisamente nesse lugar. A tal humanização a ele não lhe interessa. Então eu tive muita dificuldade em Em chegar à trazê-lo pessoa. para... Sim, em tirar-lhe a jaleca, em trazê-lo para um plano pessoal. E eu até achei curioso na altura, nós tivemos uma entrevista inicialmente 2 horas, mas que acabou ao fim de 1 hora, porque ele se levantou e disse: bom, esqueci-me, tenho que estar em Versailles. E saiu da sala em 10 segundos e eu fiquei a pensar: mas o que é que aconteceu aqui? Não estou a perceber. E foi embora. E ele falou comigo a entrevista toda sem me olhar nos olhos. Porque ele falava de um lugar de cátedra, como se estivesse na universidade a falar para os alunos, e em vez de olhar para mim, fazia assim: oh, a cozinha, blá 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 blá, e nunca me olhava nos olhos. E eu queria falar de coisas, por exemplo, há muitas coisas interessantes que o Alain Ducasse me pode dizer sobre cozinha, não tenho dúvidas nenhumas. Mas eu prefiro que ele me conte, porque eu, até aquele dia, nunca tinha conhecido uma pessoa que tivesse sobrevivido a um desastre aéreo. O Alain Ducasse, quando tinha 27 anos ou 28 anos, o mais jovem chefe francês a chegar às 2 ou 3 estrelas Michelin, agora não consigo precisar, mas era o mais jovem a atingir 2 ou 3 estrelas Michelin, sai da Côte d'Azur para os Alpes, num helicóptero onde estão 5 ou 6 pessoas. Esse helicóptero despenha-se contra uma montanha, todos morrem, excetuando o Alain Ducasse, que passa 13 meses numa cama de hospital, que foi operado 17 vezes e que deixou de cozinhar em virtude desse acidente. Eu quero é falar sobre isso. Estes são o tipo de coisas que me interessam. E ele tinha uma resistência muito grande em ir para esse plano mais pessoal e íntimo, mas que é a nota de toda a coleção. É que os chefes falem de coisas que habitualmente não falam, ou que estão mais desconfortáveis para falar, precisamente para os humanizar. E, portanto, eu vejo como o lado B da conversa do Máximo Bottura. Um lado B muito menos interessante. Por falar em humanização, quem é o Nelson Marques quando não está de caneta ou de gravador na mão? Uma boa pergunta. É alguém que tem mais dúvidas do que certezas. É alguém que cozinha pouco, mas gosta muito de comer. Que aprendeu nos últimos anos a levar a vida mais devagar, a abraçar melhor, a passar mais tempo com... Eu na pandemia escrevi um livro chamado Os Homens Também Choram. Eu escrevi sempre sobre temas muito diferentes e tinha muito a ver com a dificuldade que ainda existe nos homens, sobretudo pela forma como são educados, em lidar com as suas emoções. E esse livro obrigou-me a olhar para dentro, obrigou-me a começar a fazer terapia na altura. Isso acho que enriqueceu muito, aprofundou muito a relação que eu tenho com as pessoas que estão à minha volta. Sou isso, gosto de passar tempo com os meus amigos, não preciso de saltar de um paraquedas para ter grandes emoções, eu gosto de estar à conversa à mesa, gosto de tudo que são artes, de ir ao cinema, de ir a exposições, de ir a concertos, faço menos desporto do que devia. Gosto de ver televisão, de ler, mas sobretudo hoje em dia sou uma pessoa que tenta... já tenho 45 anos e isso começa às vezes... há uma altura, não sei precisar quando, em que o tempo começou a andar muito depressa. Começou mesmo a andar muito depressa. Aquela altura em que nós olhamos e o álbum que nós achávamos que tinha sido lançado há 5 anos, alguém diz, e faz hoje 15 anos. 20 e 25. Eu não sei quando é que esta conversa vai para o ar. O ano passado, ontem, o Rafael Nadal, um dos meus jogadores de ténis de sempre, e eu joguei ténis muitos anos, anunciou a sua reforma. Eu penso, mas ele era um adolescente ontem, como é que passaram 20 anos? E isso é assustador. E, portanto, eu saí do Expresso há 2 anos e meio
para escrever livros, porque os livros me permitiam dedicar mais tempo e mais profundidade à minha escrita, mas também para andar na vida mais devagar, a ver se conseguia abrandar um pouco esse relógio, apesar que sinto que é uma luta um bocado inglória, mas pronto, mas tento aproveitar da melhor forma que consigo. Falando nessa dedicação, qual é o próximo prato que nos vais servir? Ou seja, o próximo projeto. Eu lancei o primeiro livro há 6 anos, e nos últimos 6 anos lancei 6 livros. Portanto, muito provavelmente, em 2025, haverá um novo livro. Há algumas hipóteses em cima da mesa, não te sei precisar, não está decidida a data de hoje. Não será o quarto prato, porque eu tenho sempre tentado, esta coleção tem 6 anos, tem 3 livros, que haja sempre um interregno de 2, 3 anos entre cada livro. Uma das possibilidades, porque tem havido uma grande procura pelo primeiro volume, está esgotado há muitos anos e continua sempre que se lança um novo livro, as pessoas, como isto é uma coleção, muitas delas querem completar essa coleção, não têm o primeiro volume. Portanto, uma das hipóteses em cima da mesa muito fortes é reeditar esse primeiro volume numa versão revista e aumentada, portanto, acrescentando provavelmente 2 ou 4 chefes, é uma das hipóteses que está a ser pensada. Há pouco falaste de um caso, há um projeto, eu só não posso falar com ele porque não está... já me deram um ok, mas não está assinado, e nestas coisas eu aprendi com o tempo, já tive muitos ok, ou alguns ok's que depois não se concretizaram, mas há uma hipótese de facto para fazer um livro virado especificamente para grandes restaurantes tradicionais clássicos, e para esse país fora, neste caso estamos a falar de dezena e meia de restaurantes. Esse projeto está em cima da mesa e pode ser uma possibilidade, mas pode ser outra coisa qualquer. Pode ser o segundo volume do Sucesso Está nos Detalhes. Neste momento estou a começar a escrever há algum tempo que necessito de... Portanto, eu faço não ficção, portanto, é um trabalho muito quase próximo do jornalismo, e tenho alguma vontade de experimentar um registro mais ficcional, embora muito ficção autobiográfica ou autoficção, o que se quiser chamar. Também estou a começar a escrever esse livro, mas não com a ambição de o acabar no próximo ano. É um livro para escrever. Portanto, o que posso dizer, no próximo ano provavelmente haverá a reedição do primeiro Chefes Sem Reservas, e depois veremos se haverá o tal projeto mais virado para essa restauração tradicional, ou outra coisa qualquer, porque já aconteceu muitas vezes, a meio do percurso há outra história. Eu tenho esta coisa de achar que esbarro numa história que eu acho que tem de ser contada naquele momento, e rapidamente há um projeto que fica em pausa, porque outro qualquer ganha mais urgência naquele momento. Portanto, trabalhas várias ideias em simultâneo. Sim, trabalho em várias, eu chamo de pistas. E depois aquela que ganhar maior tração será a que... Essa decisão será tomada alguns até ao final do ano, início do próximo ano. Qual é o teu prato preferido? O meu prato preferido é o bacalhau ao azeite de pipo da minha mãe. Não tenho dúvidas nenhumas. E só o comi uma vez fora de casa, e não tem comparação. Não interessa se é melhor ou se é pior, para mim, da minha mãe será sempre melhor. A cozinha tem este lado. As memórias. Sim, nós acho que era o Juan Roca, que está no segundo livro, que dizia isso. Nós comemos um momento. Por isso é que é tão difícil recriar. A alta cozinha tem este discurso de recriar memórias dos chefes. Esqueçam, é impossível. É impossível. Não se recria essa cozinha emocional, porque esse momento não está lá, e pode ter um significado para o chefe, mas para o cliente não vai ter significado nenhum. E, portanto, gosto de muitas coisas. O prato que eu mais gosto é o bacalhau ao azeite de pipo da minha mãe. Maravilha de prato. Para podermos terminar,
Nelson, umas palavras para quem nos esteve aqui a ver e a ouvir, algo que te tesse a partilhar, dizer, acrescentar aqui a esta nossa conversa. Eu tenho. É curioso com tanta dispersão que nós temos hoje, ela também se reflete no mercado dos livros, porque há também uma dispersão muito grande de oferta, mas há alguma esperança, porque ao mesmo tempo, aparentemente nunca se leu tanto como agora, que é uma coisa que desafia. Bom, eu não sei se as pessoas estão a ler os livros, mas estão a comprá-los, não é? Todos os anos, nos últimos anos têm sido batidos recordes de vendas de livros. Depois, se as pessoas, se existe, compram os livros que valem a pena, isso é outra conversa. Mas a minha mensagem era nesse sentido. Eu acredito profundamente no poder dos livros para mudar mentalidades e, através disso, mudar a sociedade. Nós vivemos tempos de grande ignorância. Humberto Eco dizia que as redes sociais vieram dar poder aos idiotas e é um pouco verdade. Mas é possível combater essa ignorância. Eu, tendo sido jornalista, nunca deixarei de acreditar no jornalismo e no acesso à informação como forma de combater essa ignorância e das pessoas lerem livros onde podem aprofundar o seu conhecimento sobre diversas realidades. E, portanto, eu costumo dizer que os livros são o melhor antídoto que nós temos para os bárbaros. Portanto, acredito que vão ajudar-nos a construir um mundo melhor. É talvez um olhar um bocado ingênuo, mas eu acredito profundamente nele. Eu escrevi um livro chamado Os Homens Também Choram, porque um dia li um livro chamado A Revolução do Homem, porque ninguém se senta num sofá a pensar, deixa-me cá pensar o que é ser homem hoje, se tenho ou se não tenho privilégio, o que é isto um privilégio, será que as mulheres nos querem tirar tudo? E confrontando-me com essa realidade, refletindo sobre ela, não só mudou a minha forma de olhar para a vida, como fez escrever sobre esses temas, como fez espalhar esta mensagem que é assustadora, que é nós termos, por exemplo, estamos a falar sobre gastronomia, e não quero tornar isto muito chato, mas mais de 7 em cada 10 suicídios são cometidos por homens. E uma das razões é que os homens têm, no geral, muita dificuldade em pedir ajuda. E, portanto, eu acredito que o acesso à informação através da leitura pode mudar muitas realidades. E por isso, a mensagem que eu queria deixar às pessoas, não precisam de ser os meus, se forem os meus tanto melhor, mas leiam porque de facto os livros enriquecem-nos. Sem dúvida nenhuma. Também foi isso que me levou a publicar. Também já tenho 3 escritos. É uma mensagem forte, nada chata, muito pelo contrário. Obrigado. Fica a reflexão acerca destas questões que nos tocam a todos e de facto a leitura é muito importante, é um veículo muito, muito importante que não se pode perder. Nelson, resta-me mais uma vez agradecer o teu tempo, a tua presença e a tua boa disposição. E eu quero agradecer o convite para estarmos aqui a conversar. Foi uma ótima conversa e fico muito feliz por termos tido esta oportunidade de conversar, até porque eu acredito também no poder da conversa. E hoje em dia aprofunda-se pouco a conversa e foi muito interessante termos tido esta conversa num podcast sobre vinhos. Já agora uma curiosidade, ainda por cima nem sequer bebo álcool. E, portanto, era uma das preocupações quando me fizeste o convite. Tenho estado aqui a beber água durante toda esta conversa. Mas... Vinho e gastronomia. Obrigado, foi um gosto. E a todos que viram, também o meu obrigado e até ao próximo episódio. Obrigado. Boa tarde.